Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos, como o irmão Wallace bem falou, dar continuidade naquilo que o Senhor já tem ministrado nos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. E você vai manter sua Bíblia aberta aí, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versos 35 ao 41. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas aos irmãos. E gostaria que você respondesse para você mesmo. Quantas tempestades nós já passamos na vida? Quantas dificuldades, quantas tribulações, quantos momentos difíceis? Quem já passou por um temporal no mar? Alguém já pegou aqui? Já pegou o temporal no mar? Só eu peguei. Minha sogra estava comigo no dia. Nós viemos da ilha de Paquetá para o Rio de Janeiro e saímos no sol e no meio da Baía de Guanabara muita chuva, e quando a gente chegou, sem chuva nenhuma. Mas a sensação de você estar no mar com temporal, por mais seguro que seja a embarcação, te deixa meio com temor, vamos dizer assim. Você não consegue ver nada adiante, nada atrás. Você só vê a chuva, 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 chuva. Eu lembro que na época a gente falou assim: como é que será que esse rapaz está conseguindo chegar no caminho? Porque a gente não enxerga nada. Há momentos na nossa vida que nós nos encontramos assim, no meio de uma turbulência, de uma dificuldade tão grande, que a gente não consegue enxergar o fim do túnel. Há momentos que na nossa vida que parece que nada vai dar certo, que não importa fazer as coisas que nós tentamos fazer, ou que a gente acha que é possível fazer, porque parece que nada vai dar certo. Mas eu quero te dizer nessa noite que isso não é uma exclusividade sua. Isso não acontece só na sua vida. Isso não acontece só na minha vida. Isso aconteceu na vida dos discípulos com Jesus. Com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 ao 41, diz assim a palavra do Senhor, que tem como tema: Jesus acalma uma tempestade. O verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O verso 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai, estamos diante da tua palavra, Deus. Palavra essa que é viva e eficaz. E te pedimos, Senhor, que esta palavra penetre nos nossos corações. Ó Deus, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a tua palavra. Tira tudo aquilo que nos impede de praticar a tua mensagem, Deus. Que os nossos corações sejam solos férteis. Que os nossos corações estejam, Deus, sedentos por ouvir da tua palavra. E que a mesma frutifique dentro dos nossos corações. E que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, transformados pela tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos entender um pouco o texto.
Jesus havia pregado o sermão do monte, Jesus havia escolhido os discípulos, ensinado várias coisas naquele sermão, descido do monte e operado muitas curas, maravilhas, ensinado, e os discípulos já caminhavam com eles e já viam tudo aquilo que Jesus era capaz de fazer. De repente Jesus fala para os discípulos que ele vai para Nazaré, ele precisa levar a palavra em Nazaré, e nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele é de Nazaré, é o Jesus de Nazaré, mas lá em Nazaré ele é rejeitado, as pessoas não querem ouvir o Senhor Jesus. Lá em Nazaré ele não é reconhecido como Filho de Deus. Em Nazaré, Jesus é praticamente expulso da cidade. E Jesus fala para os discípulos: olha, vamos sair daqui e vamos para Galileia. E lá a gente vai operar, lá a gente vai espalhar o Evangelho. E lá na Galileia, a multidão já sabia de que Jesus era capaz de fazer. Muitos cercavam Jesus atrás de cura, muitos cercavam Jesus atrás de milagres. E Jesus já carregava uma grande multidão ali na Galileia. E um pouco antes dele chegar à beira do lago, Jesus havia curado um lunático. E a gente ouviu a nossa irmã Poliana falar pela manhã sobre isso, sobre a cura de um lunático. Alguém que foi levado aos discípulos para ser curado, e eles não conseguiram libertar. E de repente Jesus chega e cura, e os discípulos perguntam: mestre, mas como? Nós não conseguimos e o Senhor conseguiu. Jesus fala assim: falta jejum e oração. E o Senhor fala sobre a fé deles também. Fala que se eles tivessem uma fé pequena, eles poderiam fazer muitas coisas. E Jesus ensina sobre a fé, e então dá novas experiências para eles. E chega um momento que Jesus fala assim: olha, já fizemos o que tínhamos que fazer agora na Galileia. Vamos atravessar o mar ou o lago e vamos para o outro lado da margem. E Jesus entra no barco e vai descansar, vai repousar. A palavra de Deus diz que no meio dessa travessia, no meio do mar, a tempestade alcança os discípulos de Jesus. No meio do mar, a tempestade alcança eles. Irmãos, nós estamos sujeitos a enfrentar tempestade. O fato de eu e você sermos cristãos não nos tira a possibilidade de enfrentar dificuldade. Jesus mesmo diz em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 em diante, Jesus fala sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ele fala que todas duas passam por vento, por chuva forte, todas passam por tempestade, mas aquela que está firmada na rocha, numa base sólida, essa permanece. Mas isso não tira dela a possibilidade de enfrentar as tempestades. O fato de eu ter passado pelas águas batismais não tira de mim a possibilidade de eu enfrentar dificuldades. Eu não posso estar aqui de cima falando para os irmãos que os irmãos agora vão ver uma vida tranquila, sem nenhuma dificuldade. Eu estaria mentindo, porque Jesus não falou isso para cada um de nós. A prova disso é que ele estava no barco. Ele estava no barco. E o barco passa por um momento de turbulência, de dificuldade. Agora, uma coisa é importante ressaltar: o fato de Jesus ter repreendido aquela tempestade é um sinal que não foi Deus que causou aquela tempestade, porque jamais o filho repreenderia o que o pai ordenaria. Aí você pode me perguntar: que é isso, irmão? Irmão, tem tempestade na nossa vida que não é Deus que gera na nossa vida. Tem dificuldade na nossa vida que não são dificuldades enviadas por Deus. E a gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Dificuldade que nós mesmos enfrentamos porque nós criamos. Dificuldade que outros criam. E que nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Assumir o nosso papel de filho, de cristão. E se preciso for, repreender como Jesus fez. Repreender
a tempestade, a dificuldade, como Jesus fez. A palavra aqui diz que o Senhor levantou, virou para o mar e para o vento e diz: acalma-te, emudece, silencia. O Senhor Jesus dá uma ordem, e o mar e o vento obedecem à ordem do Senhor. Eu quero falar sobre alguns tipos de tempestade que nós podemos enfrentar. Existem vários tipos de tempestade, mas eu quero me ater a 3 tipos de tempestade. O primeiro tipo de tempestade são as tempestades que nós encontramos no meio do caminho, que estão no meio do caminho, como está escrito ali. Tempestades que estão no meio do caminho. Essas tempestades não tem jeito, elas vão nos alcançar. A gente vai passar por elas, não tem como cortar ela para um lado ou para o outro. Elas vão passar pela nossa vida. Existem momentos de dificuldade que não tem o que fazer, nós temos que enfrentar e passar por eles. Mas existe outro tipo de tempestade, tempestade que nós mesmos criamos. Que tempestade é essa, irmãos? Eu crio tempestade? Sim. Eu e você criamos tempestade no meio da nossa família, na nossa vida ministerial. Você sabe que o que está fazendo é errado. Você sabe o que está fazendo vai gerar uma consequência na sua família, mas você assume a responsabilidade e faz. Você assume a responsabilidade e faz dentro do ministério ao qual o Senhor te chamou. Você cria a tempestade, você cria a dificuldade. Existem dificuldades que nós mesmos criamos. Tem dificuldade que a gente mesmo traz para a nossa vida, irmão. Tem coisa que é simples de resolver e a gente procrastina. O que é procrastinar? É adiar decisões importantes. A gente joga para frente, a gente fala: amanhã eu tomo essa decisão. Nós estamos falando desde a hora que chegamos aqui, às 18 horas, que Jesus pode mudar a sua vida, que Jesus pode transformar a sua vida. Mas quem sabe você não vai procrastinar mais uma vez essa decisão. Quem sabe você não vai adiar para um próximo domingo. Quem sabe numa próxima vez, com um mensageiro melhor, com uma palavra mais bem exposta, com um mensageiro mais bacana. Agora não é o momento. Será que nós não estamos criando tempestades para a nossa vida? Decisões que devem ser enfrentadas no trabalho, na escola, na faculdade, na família. Aquele filho que precisa ter uma conversa que você está adiando há tempos. Aquele chefe que precisa sentar e conversar com você e você está adiando há tempos. Aquela decisão que precisa ser tomada e você está adiando há tempos. Gerando tempestades para dentro de casa, para dentro da sua vida. Toda vez que você pensa naquela situação, tira a sua paz. Aquilo muda a sua alegria, aquilo tira a sua alegria, aquilo tira a sua paciência. Ainda que seja a tempestade que nós mesmos criamos, nós devemos enfrentar as tempestades. Nós devemos encarar as tempestades de frente. Amém, irmãos? E existe um terceiro tipo de tempestade. E a gente escuta desde o nosso vovô e da nossa vovó falar: tempestade em copo d'água. Você já ouviu falar sobre isso? Está fazendo tempestade em copo d'água. Como seria esse tipo de tempestade, irmão? São tempestades, crises que nunca existiram, mas que a gente toma posse, que a gente legaliza. Tempestade que nunca aconteceu, mas a gente toma posse. Como assim? Como assim tempestade que nunca aconteceu, a gente toma posse? Quantos de nós já ficamos tristes, já brigamos por coisas que supostamente iriam acontecer? E a gente discute no meio da família, no meio da igreja: olha, irmão, não vamos tomar essa decisão aqui não, porque vai dar um problema assim, assim, assado. Se a gente fizer assim, vai dar um problemão. Ainda nem aconteceu, mas a gente já briga. E se aquilo, a nossa ideia não for aceita, a gente já vira as costas e fala assim: nunca mais dou a minha opinião, porque eu falei e ninguém me escutou, agora eu vou deixar quebrar a cara. Irmão, tempestade em copo d'água. Você nem sabe se vai acontecer, você nem sabe se vai passar por essa tempestade, mas você está criando uma tempestade numa coisa pequena, numa coisa mínima. Casais se separam por pasta de dente, por horário, que um vai dormir, o outro vai dormir para o lado da cama. Filhos saem de casa por pequena desavença com os pais. Pais
mandam filhos para fora de casa por pequenos problemas. Tempestades em copo d'água, irmão. Tempestades que nós podemos controlar, que a gente pode no começo acalmar. Coisas que na verdade não existem, na verdade não são tão problemáticas assim. Mas se nós tomarmos posse, depois que a tempestade se cria, é difícil conter a tempestade. Então, se possível for, corte o mal pela raiz. Enfrente as tempestades agora. Enfrente as tempestades agora. Resolva na hora que tem que resolver. Não adie decisões importantes. Não adie decisões que precisam ser tomadas. Não passe a responsabilidade das suas decisões para outras pessoas. Irmãos, tem coisas que eu não posso fazer por ninguém. Hoje na escola bíblica dominical nós falávamos sobre isso. Existem decisões que eu não posso tomar por ninguém. Existem decisões que eu não posso tomar pelos meus filhos, que eu não posso tomar pela minha esposa. Existem decisões que eu preciso me posicionar. E eu não posso delegar isso a outras pessoas. Eu não posso fugir das minhas responsabilidades. Eu não posso fugir daquilo que Deus confiou a mim para fazer. Eu quero te dizer mais uma coisa, meu querido. Não tenha medo das tempestades. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo dos gigantes que vão aparecer sobre a sua vida, no meio do seu caminho. Não tenha medo. Enfrente-os. Mas também não se acostume com a tempestade, irmãos. Não se acostuma do jeito que está. Está tudo turbulento, está tudo ruim, está tudo de pernas para o ar. Mas eu vou me acostumando. Brasileiro tem um jeito de, uma mania, uma fama de dar um jeitinho. Não é isso? E o ser humano tem uma mania de se adaptar. Se adaptar até em meio às dificuldades. Pô, tá ruim aqui, mas eu me adapto a isso. O sofá quebrou lá e você coloca uma tábua. E você, no começo, vai estranhar. Mas depois você se acostuma com aquela tábua. E ela já não te incomoda tanto assim. A não ser quando chega uma visita. Mas para você senta lá na tábuazinha, no meio do sofá. A cama, o colchão dá aquela entortada. Você dorme mais para a ponta um pouquinho. Você resolve, você faz paliativos. E resolve, se acostuma com aquilo. As tempestades vão vir, vão acontecer. E de repente a gente vai se adaptar. A gente vai se acostumar. Mas nós não devemos nos acostumar com as tempestades. Nós devemos enfrentar, não temer, mas não nos acostumar. Eu lembro de Davi quando eu falo sobre isso. Eu lembro que Davi, antes de enfrentar Golias, ele tinha enfrentado o leão e o urso. Antes de enfrentar Golias, ele tinha enfrentado o preconceito dentro de casa. Porque quando Samuel vai procurar Jessé e fala: olha só, o Senhor escolheu um dos teus filhos para ser rei, me apresenta a todos eles. O pai não apresenta Davi. O pai chama todos os filhos, menos Davi. Até que o profeta fala assim: não tem outro. Não é nenhum desses, não tem outro. E aí lembram: tem um jovenzinho lá no campo, mas ele é franzininho. Ele cuida das ovelhas. Ele nem preparado para as coisas de um homem ele é. Ele cuida das ovelhas. Muitos que cuidavam das ovelhas naquela época eram as mulheres. E os homens que cuidavam eram mal vistos pelas outras nações. Os pastores de ovelhas eram mal vistos naquela época. E aí você fala assim: tem um jovenzinho que está lá no campo. E o Senhor escolhe aquele jovenzinho que foi rejeitado dentro da sua família. Eu lembro de José, rejeitado pelos seus irmãos, jogado num poço, num buraco. Mas, como nós cantamos aqui, os olhos do Senhor atraíram José. O olhar do Senhor atraiu Davi. Não importa quem tem te rejeitado, não importa quem tem te jogado para baixo.
Não importa o tamanho do poço que tenham cavado para que você caísse nele, irmão. Importa que o Senhor tem colocado os seus olhos sobre a sua vida, amém? O Senhor tem visto o que você tem passado. O Senhor tem visto a tempestade que você tem enfrentado. O Senhor sabe aonde seu calo aperta. O Senhor sabe muito bem aquilo que você está passando. E Ele não tem prazer em vê-lo assim. O Senhor não tem prazer em vê-lo sofrer. Irmãos, a gente lembra da história de Jó. Quem toca na vida de Jó, quem rouba as coisas de Jó é o inimigo. Não é Deus que toma, não é Deus que mata. Deus permite o inimigo a tocar. A gente começa o livro de Jó vendo um diálogo entre o inimigo e Deus. O inimigo fala assim: Senhor, deixa eu fazer alguma coisa e te mostrar que esse servo não é tão bom assim. E o Senhor permite. É permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. Deus não quer que eu e você venhamos a sofrer. Deus não quer que eu e você venhamos a sofrer, a padecer no inferno. Deus não criou ninguém para destruição. Mas existe o livre-arbítrio. A escolha é minha e é sua. Eu sei que talvez domingo você não separou para vir aqui e escutar alguém falar sobre céu e inferno. Mas, irmão, eu não posso deixar de falar de uma realidade, de algo que existe. Eu não posso deixar de falar para a igreja que só existem dois caminhos. Aquele que parece ser bom, mas no final é o caminho de morte. E aquele outro que é estreito, mas que me leva a viver uma vida eterna com Cristo. Não existe atalhos, não existe outros caminhos. Eu preciso me posicionar. Ambos os caminhos podem ter tempestades, dificuldades. Nenhum nem outro pode me tirar essa possibilidade. A diferença é que quando Cristo está no meu barco, eu tenho a quem recorrer. A diferença é que quando Cristo está no barco, eu tenho a quem recorrer. Nós vemos aqui no verso 36 que diz que outros barcos os seguiam. Não era só o barco que Jesus estava, havia mais de um barco. E você acha que só o barco que os discípulos de Jesus estavam foi beneficiado? Todos os barcos que estavam próximos de Jesus se beneficiaram com a tempestade calma. Jesus quer acalmar a tempestade não apenas de um ou de outra pessoa. Jesus quer acalmar a nossa tempestade. Jesus quer trazer para nós a calmaria que nós precisamos. Jesus vai, mas Ele fala que deixaria o Espírito Santo conosco. Jesus nos promete a sua paz. E diz que a paz dele estaria conosco. E essa paz ninguém pode nos roubar. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que o medo me paralisa. O verso 40 diz assim: então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Em outras versões diz assim: porque vocês têm medo. Por que vocês têm medo? O medo nos paralisa. Qual o medo? Qual o tipo de medo que você tem? Eu tenho certeza que quando você está diante daquilo que te amedronta, você está sujeito a ficar paralisado. E os discípulos estavam com medo, porque o Senhor Jesus pergunta isso para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tímidos? Eu estou aqui. Eu estou aqui. A gente canta por vezes aqui que se o mar se agitar e tudo escurecer, nós não vamos temer nada. Nada nós temeremos, porque a gente sabe que Jesus está no barco, está no meio de nós. E por que muitas vezes nós nos paralisamos quando nos deparamos de frente com a crise? Por que muitas vezes nós não nos posicionamos, nós não nos avançamos? Porque a gente deixa o medo nos dominar. A gente deixa o medo nos paralisar. Josué, o capítulo 1, o verso 9. Deus fala sobre isso para Josué. Moisés havia
morrido. E Josué tinha a responsabilidade de conduzir o povo para Canaã. E ele então chora e fica com medo e fala: Deus, como eu posso fazer isso? É uma responsabilidade muito grande para mim. E Deus fala: Josué, tão somente confie, tenha ânimo, seja forte, corajoso. Josué 1:9 fala sobre isso. Deus fala para Josué: se anime, tenha ânimo, seja corajoso, seja forte e conduza o povo. Sou eu que estou te mandando, Josué. Meu querido, se Deus te mandou fazer alguma coisa, faça. Não importa o que os outros vão achar, não importa o que os outros possam pensar de você, faça, porque se Deus te mandou, Ele vai te capacitar, amém? O Deus que me enviou e o Deus que te envia, Ele te capacita. Outra coisa que eu aprendo é que a incredulidade me torna vulnerável. O verso 40 ainda, no final, depois que ele pergunta por que eles estão tímidos, ele diz assim: como é que não tendes fé? Como vocês não têm fé? Lembra que eu comecei falando no texto que Jesus já tinha curado por várias vezes. Jesus tinha falado há pouco tempo para eles sobre fé na cura de um homem. Jesus já tinha falado para eles lá em Mateus 14. Jesus já tinha falado lá no sermão sobre o fé do tamanho de mostarda. E agora eu gostaria de colocar, se possível for, Mateus 14, de 28 a 32. Para que a gente pudesse entender um pouco sobre fé. Mateus 14, do verso 28 ao 32. Isso, o verso 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se tu és o Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu vou parar por aqui, não vou ler o 31 e 32, mas eu quero situar os irmãos sobre o que nós estamos falando. Aqui por uma segunda vez, os discípulos enfrentam uma tempestade, agora sem Jesus. Jesus estava na margem. E nesse segundo texto, a Bíblia diz que Jesus viu os discípulos em dificuldade lá embaixo. Jesus vai ao encontro dos discípulos por sobre as águas. A gente conhece muito bem esse texto. E quando ele chega lá, os discípulos mais uma vez sentem medo e ficam paralisados e falam um com os outros: é um fantasma, o que é isso? E Pedro fala assim: é Jesus. E pergunta: se tu és mesmo o Senhor, faz o seguinte, me faz ir até aí sobre as águas também. E Jesus fala para ele: vem Pedro, vem me encontrar aqui, vem me encontrar aqui sobre as águas. Quando Jesus faz esse convite para Pedro, Jesus está falando para Pedro: vem viver totalmente dependente de mim. Porque, irmãos, sem o Senhor é impossível andar sobre as águas. Você consegue andar sobre as águas? Eu não consigo andar sobre as águas. Humanamente falando, é impossível. E o que Jesus está falando para Pedro é: vem viver o sobrenatural. E o que Jesus está falando para você nessa noite é: vem experimentar mais de mim. Venha viver o sobrenatural na sua vida, na sua família. Esse é o convite que Jesus está fazendo agora, nesse momento, para você. Venha viver totalmente dependente de mim. E Pedro sai do barco e dá os primeiros passos. E de repente ele começa a se assustar com tudo aquilo, com o mar, ele no meio, o barco longe, e ele começa a afundar. E quando ele afunda, o que acontece, irmãos? Jesus está ali com os braços erguidos para levantar Pedro. E quando ele levanta, ele volta com Pedro no barco e ele fala mais uma vez: homem de pouca fé. Ele fala sobre fé mais uma vez. Quantas vezes Jesus está fazendo um convite: ei querido, ei irmão, ei irmã, venha viver um sobrenatural comigo, venha viver uma experiência de fé comigo. E a gente não vive porque não tem fé. A gente acha que isso é coisa de pentecostal. A gente acha que isso é coisa de pastor, de missionário. A gente acha que isso não é coisa para nós. Mas Jesus continua fazendo o mesmo convite: dependa totalmente de mim e venha viver as maravilhas que eu tenho para te oferecer. Jesus tem maravilhas para a sua vida, irmão. Jesus quer te tirar de onde você está e te colocar num lugar de destaque.
Irmão, você está falando que Jesus quer me fazer famoso? Se preciso for, sim. O que ele fala para Abraão? Eu vou te fazer ser conhecido, o seu nome será lembrado. Jesus não quer te fazer artista. Jesus quer te fazer alguém de destaque para o seu reino. Não para que você seja engrandecido, não para que o seu nome seja marcado na história, mas para que o nome dele seja marcado através da sua vida, através daquilo que ele vai fazer na sua vida e na sua família. Jesus quer usar a sua vida. Jesus te convida, assim como convidou a Pedro. Jesus mais uma vez lança o convite: ei, vem, experimente o que eu tenho para oferecer, confia em mim. É a voz do Senhor te chamando: venha andar sobre as águas, venha viver o sobrenatural de Deus, venha viver as coisas que eu tenho para te oferecer. Mas, irmão, a falta de fé, a incredulidade me faz afundar, me faz não viver aquilo que Deus tem para mim. Se Davi não tivesse fé, ele não derrotaria Golias. Se Josué não tivesse fé, ele não herdaria a terra prometida. Se eu e você não tivermos fé, nós não vamos viver o que Deus tem para mim e para você. Eu preciso de fé, eu preciso ter fé. O que eu aprendo com isso? Jesus sabe das minhas dificuldades. Em Marcos 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, o verso 48. Diz assim o verso 48: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes adiante. Jesus viu a dificuldade dos discípulos lá no meio, e falou: calma aí, eu tenho que chegar lá. Eles estão passando por uma dificuldade que sozinhos eles não vão conseguir enfrentar, então eu tenho que estar lá presente. E Jesus vai de encontro aos discípulos. Meu irmão, Jesus está olhando a tua dificuldade também. Meu irmão, está olhando a dificuldade que você está passando, querido. Você não está sozinho nessa. Jesus olhou, Deus olhou para José naquele buraco. Deus olhou para José no meio do cativeiro e foi até o encontro de José e o fez grande no Egito. O Senhor olhou para cada um de nós. O Senhor tem visto as nossas dificuldades, e eu tenho certeza que o Senhor tem vindo ao nosso encontro. O Senhor tem vindo nos encontrar. Acabamos de cantar aqui mais uma vez que nós vamos buscar até te encontrar. E o Senhor quer ser encontrado, quer ser achado. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades. Por último, eu aprendo que Jesus, ele acalma as nossas tempestades. O verso 39 do capítulo 4 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Jesus, ele quer acalmar a tempestade da sua vida hoje. Basta uma palavra do Senhor, uma palavra do Senhor, para que a nossa história mude. No Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz que Deus falava e as coisas aconteciam. Haja luz, haja separação, haja isso, haja aquilo, e as coisas iam acontecendo. Na cura de um centurião, ele vai ao encontro de Jesus e fala: olha, eu tenho um servo que está muito doente lá em casa, e eu precisaria que o Senhor entrasse com a sua providência. Jesus fala assim: me mostra onde ele está, que eu vou lá. E o que ele fala? Não precisa você ir. Eu também chefio algumas pessoas, eu dou ordem, eu dou apenas ordem, e as coisas acontecem. Manda alguém, fala alguma coisa e vai acontecer. E Jesus fala para ele assim: olha, vai em paz. A fé que você tem já resolveu o seu problema, já acalmou a sua tempestade. Jesus não precisou estar lá para acalmar a tempestade. Jesus pode lançar uma palavra sobre a sua vida agora, e a tempestade que você está passando se acalmar. Jesus pode mandar uma palavra
e tudo cessar, e tudo mudar, e o dia raiar. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu irmão e minha irmã, você pode estar passando sobre a dificuldade agora. Você pode estar passando nesse exato momento sobre um mar revolto. Mas eu quero te dizer que Jesus está sobre as águas, bem pertinho de você. Ele está na beira do barco, disposto a acalmar a sua tempestade, esperando o seu ato de fé, esperando você enfrentar os seus medos, esperando você tomar uma decisão importante para que a história da sua vida seja outra. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, eu gostaria que você meditasse nessas palavras que nós falamos aqui. Eu queria mais uma vez refrisar para que você não tenha medo das tempestades, para que você enfrente as tempestades de frente, para que você se posicione e que você não se acostume com a vida turbulenta que você possa estar passando, porque Jesus nos oferece recursos para acalmar essa tempestade. Gostaria que você prestasse atenção na letra da canção que nós vamos entoar aqui, fechasse seus olhos se fosse preciso, e que você meditasse naquilo que o Ministério de Louvor estará cantando aqui. Feche seus olhos, preste atenção na letra, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Logo em seguida eu gostaria que o nosso pastor Cláudio Augusto estivesse aqui em cima.